Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Bom, me fizeram uma pergunta esses dias aqui no canal, eu achei uma pergunta muito rica, muito interessante, para a gente fazer uma reflexão aqui sobre esse tema, né? Perguntaram, Caio, qual a sua opinião sobre a mensagem de Mateus capítulo 19, no qual, em um diálogo com um jovem provavelmente rico, esse jovem é questionado por Jesus, vá, dá tudo que você tem, vende, dê tudo aos pobres, etc. E me segue. É verdade, então, que o cristão não pode ter riqueza, o cristão não pode ser empresário, etc, etc? Eu acho uma mensagem, uma pergunta muito rica para a gente refletir. Primeiro de tudo, para a gente fazer uma reflexão e responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma reflexão em cima de um amparato alicerçado, robusto, para não falar o que eu acho, é o que é verdade, né? Então, dentro disso, a gente tem que fazer uma exegese, uma hermenêutica, considerando as ferramentas necessárias para fazer uma exegese mais rica e detalhada possível dessa mensagem. Primeiro, eu tenho que entender para quem que esse texto foi escrito, o idioma original, no caso, é o grego koiné. Quem são os personagens do diálogo e para quem esse diálogo é direcionado, né? Qual é o contexto histórico da época, qual é a real mensagem do texto e etc, etc. Quanto mais ferramentas sólidas eu coloco para a interpretação, melhor é a interpretação de texto, né? Vamos dizer assim. Portanto, esse texto, ele é um texto que tem uma mensagem específica, para um indivíduo específico. No entanto, há um ensinamento também para uma doutrina, vamos dizer assim, para todo o povo cristão, independente de época. Olha que coisa paradoxal. Há uma mensagem para um indivíduo específico, mas há um ensinamento para todos, independente da época e do tempo, né? Independente da região geográfica que você habita. Portanto, aqui na América do Sul, nasce alguns anos atrás, dentro da Igreja Católica, o que a gente chama de teologia da libertação. E um dos grandes expoentes é Gustavo Gutierrez. Aqui no Brasil é o Leonardo Boff, inclusive, que está vivo, teólogo. Inteligentíssimo, diga-se de passagem, né? Dentro da igreja evangélica, essa mesma abordagem teológica vai ganhar um nome diferente, mas a roupagem é a mesma, que é a teologia da missão integral. No qual diz, basicamente, para ser bem simples, de que o cristão não pode ter bens materiais. O cristão não pode fazer parte desse sistema capitalista. Então, o cristão, na verdade, ele não. Quanto menos você for reforçador desse sistema predatório capitalista, mais você está sendo perto de Cristo. E o evangelho vem para os pobres especificamente, não para os ricos, então. Porque os ricos é aquele que reforça o sistema capitalista. Essa é a mensagem da teologia da libertação, de forma bem simples e falando, e na missão integral na igreja evangélica. De forma bem esdrúxula, né? Agora, isso é bíblico? É uma outra pergunta que pode fazer. Claro que não. Né? Essa leitura é uma leitura muito mais sociológica, que tem muito mais o amparo, por exemplo, de Karl Marx, do que propriamente bíblica. Né? Porque quando nós vamos interpretar isso, nós temos que entender, primeiro de tudo, né? A nossa vida, a vida daquele que nasceu de novo, a vida daquele que entregou sua vida para Cristo, é um culto adorável a Deus. Portanto, o que é um culto para Deus? Um culto para Deus não é só de domingo na igreja, ou de quarta-feira, seja qual for a sua programação de igreja. Né? Meu culto para Deus não é só quando eu vou a um templo religioso e lá e louvo, canto, adoro, escuto a pregação e etc., ou a missa, no caso da igreja católica. Não. Um culto para Deus é a minha vida. A minha vida, a partir do momento que eu encontro esse Cristo verdadeiro, a minha vida é um culto ambulante. Então tudo o que eu faço na minha vida é para a honra e para a glória de Deus. Tudo que eu faço. As minhas relações pessoais no trabalho, as minhas relações com os meus vizinhos, com os meus familiares, a minha relação comigo mesmo, a minha relação com a minha família, a minha relação nos meus investimentos, com o dinheiro que eu tenho, com o que eu gasto, a compra no mercado, tudo, absolutamente tudo, 24 horas da minha vida é um culto para Deus. Como eu dirijo no trânsito, né? Quando eu faço aquelas coisas que ninguém sabe que eu estou fazendo, no meu mais íntimo escondido, né? Tudo é para Deus. Tudo é para Deus. Né? Fugiu disso é o que Jesus faz com Nicodemos, uma pancada na cabeça, né? Que é basicamente, você é um ótimo religioso, mas é um hipócrita, porque não nasceu de novo. Né? Fugiu disso é hipocrisia religiosa. Se eu não entender que minha vida é um culto ambulante na sua totalidade para Deus, é uma hipocrisia religiosa. Né? Portanto, em todos os aspectos da minha vida, a minha vida é um culto para Deus. Ponto básico. Segundo ponto básico, para o cristão, o ministério mais importante para ele é a família.
Tem gente que inverte as bolas. A igreja é o ministério mais importante para mim. Não, não, não. Em primeiro lugar é a família. A família é o ministério mais importante. Em segundo lugar é a igreja. Né? Então, portanto, eu cultuo a Deus a partir do momento que eu sou um bom gerenciador, um bom administrador daquilo que Deus deu para eu gerenciar, que no caso é a minha família. Né? Por exemplo, a minha esposa, a minha filha. Então, como eu administro essa família? Como eu gerencio essa família? Eu dou o melhor de mim, do meu tempo? Eu dou o melhor da minha vida para eles ou dou só a sobra, só o que resta? Né? Então, quando eu tenho esse princípio básico interpretativo de que a minha vida como um todo é um culto adorável a Deus, e minha família é um ministério mais importante, o qual eu tenho que gerenciar, eu já consigo deixar mais claro essa interpretação nesse diálogo de Mateus capítulo 19 com o jovem provavelmente rico, no qual, para esse indivíduo, era riquezas a segurança dele, a posse dele, os investimentos que ele tinha, fazendo uma analogia com hoje, o carro que ele tinha, a casa que ele tinha, né, os recursos financeiros de investimentos que ele tinha, era a segurança dele. É aquilo que fazia ele ter o pé no chão. Agora eu estou feliz porque eu tenho um carro bom, eu tenho uma casa boa, eu tenho investimentos bons. E então o sentido da vida daquele indivíduo, a base daquele indivíduo, eram as conquistas, as posses materiais que ele tinha. Entende? Aquele que nasce de novo, não é assim que funciona. Para aquele que nasce de novo, o que me mantém sólido, o que me mantém firme, o que me mantém com sentido robusto de vida não é minhas conquistas materiais. Não é a conta bancária que eu tenho, não é o carro que eu conquistei, não é a casa que eu tenho, não é o cargo profissional que eu alcancei. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a minha base sólida, ele é a minha rocha no qual a minha vida está alicerçada. Pode vir a crise que for, pode vir a pandemia que for, pode vir o problema que for. Nada vai derrubar minha vida, nada vai fazer eu esmorecer, porque aonde eu tenho crido, aquilo que tenho vivido, aquilo que fez eu nascer de novo, a metanoia, mudar minha mente, aquilo que eu tenho crente de viver de fato, de perceber que aquilo nasci de novo através de uma mudança interna da alma, ninguém pode tirar. Tempo não pode tirar, crise financeira não pode tirar, doença não pode tirar, desemprego não pode tirar, luto não pode tirar, nada pode tirar mais. Nada pode tirar mais. Nada me causa mais medo, porque agora eu tenho olhado, tenho vivido, eu tenho experienciado a rocha verdadeira. Não é investimento, não é casa, não é carro, etc. Não é emprego, etc. Então, o problema desse jovem em Mateus 19 é que, para ele, a base de solidificação de vida era os bens materiais. Coisa que a traça corrói, que o vento destrói. É muito frágil. Ele não tinha entendido ainda, apesar de falar para Jesus, mas eu obedeço os mandamentos da Torá. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, etc, etc. Isso não é o suficiente, Jesus? E Jesus fala, não, não é o suficiente. Porque você tem que entender que eu tenho que ser a sua rocha da vida. Algo que ninguém vai tirar de você. É o nascer de novo em Cristo, Jesus de Nazaré. Isso aí a religião não promove, ela é limitada de certa forma. Porque o fato de você ir na igreja não significa que você nasceu de novo. Significa ser um religioso, mas nascer de novo exige muito além disso. É uma mudança de perspectiva, de sentido de vida. Portanto, aqui até esse ponto nós percebemos então que para o indivíduo o diálogo ele serve para nós também, de certa forma. Ao passo que se eu coloco na minha vida as riquezas materiais. E essa é a minha crítica ao extremo da teologia da missão integral na igreja evangélica ou teologia da libertação na igreja católica, que acontece na igreja evangélica é a teologia da prosperidade, na qual os recursos materiais, quanto mais você é abençoado, entre aspas, por Deus, né, como dizem os pastores, quanto mais você tem posses, riquezas, mais porque Deus te ama, é mais porque você tem santidade, é mais porque você é íntimo de Deus, e não tem nada a ver isso. Isso é mentira. É uma falácia teológica. Não tem embasamento teológico para sustentar isso. Isso não significa também que o cristão não pode ter riqueza. O que nós temos que entender, de forma bem básica, é que cada um tem um chamado específico. Tem gente que vai ter chamado para ser empresário, porque ele amadureceu
intelectualmente e espiritualmente para entender que as riquezas não é um fim para si mesmo. E ele não depende das riquezas, ele é desapegado. Se ele tem, ele sabe que esses recursos é para abençoar outras vidas. Ele sabe que esses recursos não é a segurança dele, porque a segurança dele está em outro lugar. Ele é só um gestor de recursos. Ele é um canal para esse dinheiro. Interessante, né? Agora tem gente que ainda se diz, tem gente que é cristã e que se ficar rica financeiramente vai se destruir. Destrói seu casamento, destrói suas amizades, se autodestrói, destrói emocionalmente, se destrói espiritualmente, se destrói em todas as esferas, né? O dinheiro, para algumas pessoas, o dinheiro é uma potencialidade de autodestruição. É interessante. Então, há um chamado específico para cada um. Não há receita específica. Cada um tem um chamado. E se a pessoa tem um chamado para prosperar, entre aspas, financeiramente, é porque ela vai ser um canal, como eu disse, para outras vidas, outras pessoas. Não vai ser um canal só para si e prosperar. Como diria no desenho do Pica-Pau, carro, mulheres, iates, né? Não é essa a ideia do cristão que prospera. O cristão que quer enriquecer, eu quero enriquecer, eu torno Deus um meio para um fim maior, que é a minha angariação de posses materiais. Esse não é, ele está usando Deus, ele está tentando barganhar com Deus, ele inverteu a lógica, não vai fazer sentido para ele prosperar. Pelo contrário, a riqueza para ele não vai ser prosperidade, vai ser destruição de todas as áreas da sua vida. Ou seja, quando eu entendo então que minha vida é um culto adorável a Deus e minha família é o meu primeiro ministério e que a riqueza é um processo de abençoar outras vidas porque não é um fim em si mesma, porque Deus é um fim em si mesmo, eu não uso Deus para ficar rico. Quando eu entendo esses conceitos básicos, aquela ideia da qual, olha, Caio, você tem que dar dinheiro pro pobre, emprestar. A pessoa fala, você tem que emprestar dinheiro pra pessoa, sabe? Eu vou desguarnecer minha família, eu tô o dinheiro guardado ali para pagar a conta do mês, mas o cara me pediu e eu sou cristão, sabe? Eu tenho que dar. Aí você dá aquele dinheiro. Aí você dá aquele dinheiro que você estava guardando para pagar sua conta de água e de luz, e você não paga a conta de água e de luz, atrasa, e sua família fica sem água e sem luz, e o cara não te paga, porque o cara te deu um calote. Ah, mas eu fui um cristão. Não, você não foi um cristão. Você foi um tonto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, essa teologia dos tontos, que é a teologia, você tem que dar tudo o que você tem, sabe? Você não pode falar não para as pessoas. É mentira. Também não tem base teológica, né? Isso é bobagem. É uma pessoa que é imatura espiritualmente e imatura emocionalmente, ela se esconde atrás da Bíblia, através de uma leitura errada, né? Então, o fato de você se desguarnecer, tirar de onde não tem para dar para uma pessoa, isso não existe. Meu pai falava o seguinte: dinheiro emprestado é dinheiro dado, não existe dinheiro emprestado, né? Se a pessoa dá muito que bem, se não dá muito que bem também, né? Mas a minha amizade com a pessoa não vai se ruir por conta disso. Então, eu emprestar o dinheiro para alguém, que é aquele dinheiro que eu estou contando, e a pessoa não devolver, e eu ficar desgraçado, maldito, ele não me paga, ele não me devolve, aí acaba a amizade, você alimenta o ódio dentro de você, a raiva dentro de você, isso não é cristianismo, isso é burrice emocional e espiritual. Ah, eu fui bom, e agora aquele maldito não quer me pagar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, você foi infeliz, você foi burro, né? Não joga a culpa no cara, o cara fez o papel dele de pedir. Meu pai falava, sempre sai um besta de casa e um inteligente, né? Um aproveitador. Aí quando se encontra os dois dá negócio. Então sai um besta, que era você, e sai um aproveitador. Ele jogou o migué, você caiu, emprestou, deu, já era. Agora não adianta você alimentar o ódio em você, a raiva. Ai, porque agora eu quero matar esse maldito, meu Deus do céu, joga uma praga nele. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você foi infantil, né? Você foi seu, não é do cara, entendeu? Então, se eu não tenho sobrando, para que eu vou emprestar dinheiro para pessoa? Eu não vou emprestar, eu tenho que saber dialogar. Eu acredito, gente, peremptoriamente nisso. O evangelho dá 10 de 10 a 0 em coach, né? Porque é uma forma de eu amadurecer intrapessoalmente e interrelacionalmente. Então é uma forma de eu me entender, construir o meu eu robusto, ao passo que eu consigo me relacionar com as pessoas de boa, cara. Sem medo de ser julgado, condenado, de não falar, de às vezes falar não, às vezes falar sim, às vezes falar não também, né? E sem ter medo de falar. Então, se a pessoa vem pedir dinheiro para mim e eu não tenho condição, porque esse dinheiro vai me desguarnecer e alguém vai ser prejudicado, como a minha família, por exemplo, né? Eu falo, não, olha, você me desculpe, mas eu não posso. Né? A minha amizade com você é muito mais importante do que dinheiro. Então, se eu prestar dinheiro para você, eu vou desguarnecer minha família. E para não desguarnecer a minha família, para não deixar minha família desprovida de recursos materiais, eu não vou prestar dinheiro para você. Espero que você entenda. Eu quero sua amizade por conta disso, ok? Se a pessoa não entender e virar a cara para mim, o problema é dela.
Mas eu não fui falso, eu não fui hipócrita, não fui mentiroso e não fui inocente, né? Fui sincero, entende? É isso que se espera de um cristão maduro. Essa postura no mundo, né? De sem ter medo de falar, não vou falar mesmo. Claro, com respeito, com afeto, essa pessoa não entendeu o problema dela, o que eu posso fazer, né? Então, a minha família é um culto adorável a Deus. Então, se Deus me abençoou para eu ter uma qualidade de vida próspera financeiramente, né? E eu consigo emprestar dinheiro, eu não estou emprestando, estou dando dinheiro. Eu dei dinheiro para você. Se esse dinheiro voltar, muito que bem. Se não, eu vi a pessoa na rua, às vezes ela baixa a cabeça porque ela tá me devendo. Não, cara, vem aqui, deixa eu dar um abraço a você. Esqueci o dinheiro, cara. Se Deus abençoar e você conseguir, você me paga. Se não, eu te amo do mesmo jeito. Gosto de você, como é que você tá, a família e tal. Você consegue prestar mais um dinheiro? Então, cara, não consigo mais, porque o que eu já te emprestei, puta, acabou, né? Mas eu te respeito e tal. E a amizade vai continuar a mesma, né? E ao passo que também eu prospero, eu não posso ter o peso na consciência de dar o melhor para minha família. Ai, o cristão não pode viajar, não pode ter um carro bom, não pode ter uma casa boa, sabe? Não pode fazer uma viagem boa. Isso é mentira. É uma exegese xoxa. Só entendo que minha vida como um todo é um culto adorável a Deus e eu posso também ter uma qualidade de vida boa e eu posso dar uma qualidade de vida boa, uma escola boa para minha filha, um plano de saúde bom para minha filha, para minha esposa, uma viagem boa, uma casa, uma qualidade de vida boa para minha família, eu vou dar sem peso na consciência, porque eu estou administrando o meu primeiro ministério da melhor forma que Deus abençoou, que é dar a melhor qualidade que eu posso para essas pessoas, para minha família. Então, vou de férias, vou poder fazer uma viagem boa. Minha viagem boa não é para Disney, não tem que ser para Disney. É uma viagem boa, a melhor que eu posso dar para minha família, para o interior de São Paulo, para praia grande, né? Mas eu vou dar, né? Se a melhor alimentação que eu posso dar para minha família é essa é a melhor alimentação que eu vou dar para eles, porque é um culto adorável para Deus. Não tem marca, não tem preço, é o melhor que eu tenho que dar, é o melhor de mim. Agora eu não posso ficar igual o pai do Chris, lembra? Todo mundo odeia o Chris, né? Fica contando centavos, olha, isso aqui eu não posso, mas apaga a luz aí do quarto porque não sei o que lá, olha, apaga, olha, não come isso aqui não porque isso aqui é 30 centavos, não, isso é miséria, isso não faz parte da vida do cristão. Então se eu posso dar o melhor nisso aqui é isso, então coma o melhor, gaste o melhor nisso. Esse aqui é o carro melhor que eu posso dar para vocês, então toma o melhor carro que eu posso dar para vocês. Isso aqui é a melhor casa que eu posso dar, então toma a melhor casa. Claro, dentro do bom senso, né? Sem poder se endividar, não é isso que eu estou falando. Dentro do bom senso, daqueles recursos que eu já possuo, que eu já tenho, que Deus já me deu, sem fazer loucuras. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aqui então nós vemos o equilíbrio. De um lado tá a teologia na casa da igreja evangélica da missão integral, que é abrir mão de tudo e virar um pobre miserável, né? Para você salvo, porque o evangelho só vem para os pobres. E do outro extremo tá a teologia da prosperidade. Riqueza, eu tenho que ser rico. Não, o equilíbrio é quando eu entendo isso. Se Deus me deu, não é para mim, e minha vida aqui eu sou um nômade nessa terra, eu tô de passagem, é igual uma história que eu ouvi uma vez. A pessoa procura um sábio na cidade, no interior. Eu quero falar com um sábio. O rapaz falou assim, mora naquela casa ali. O cara vai lá na casa do sábio. Chega na casa do sábio, é uma casa bem grande, mas um salão vazio. Só tem uma cama no chão, um colchãozinho. Só tem lá uma mesinha de centro com um fogãozinho lá, em cima, uma panelinha bem velha, bem xoxa. E um homem sentado no colchão. E o rapaz, você é o sábio famoso que eu vim de longe consultar, sábio? Ele fala, você está falando que eu sou sábio, eu sou sábio. E o rapaz, mas aonde estão as suas posses? A sua casa? E o sábio, com uma resposta retórica inteligentíssima, fala assim pro cara, você mora nessa casa? E o cara fala, não, eu não moro aqui. Mas por eu não morar aqui, eu não tenho que ter nada aqui. E o sábio, também inteligente, já sacou a resposta dele e falou assim, olha, eu também não moro aqui. Eu sou de passagem, sou um peregrino deste mundo. Interessante? Nós somos peregrinos deste mundo. Nós estamos de passagem nesse mundo. Então eu não posso ser um acumulador de bens materiais e de riquezas. Eu não posso. Eu tenho que entender que é um canal. É para prosperar, para ajudar, para dar melhor de vida para as outras pessoas. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, eu não ajudo. Mas também não posso desguarnecer aqueles que eu amo. É entender, ter esse limite, ter esse bom senso, maturidade emocional e espiritual. As duas coisas caminham lado a lado, juntos. Não tem como dissociar uma da outra, né? Então, ao passo que eu vou amadurecendo, vou maturando, né? Vou interpretando isso da forma correta. E aí eu começo a entender que há limites para certas coisas na minha vida.
Há limites. Tem coisa que eu tenho que colocar limite. Tem coisa que eu vou ter que colocar limite aqui, ó. Coloco limite ali, pronto, acabou. Portanto, a mensagem, como para encerrar esse vídeo, né, é bem clara. Você não tem que largar tudo, ao não ser que esse tudo seja o sentido da sua vida. É isso que Jesus está falando para o indivíduo. Ok? Portanto, se seu sentido de vida, se sua segurança está nas suas posses materiais, está nas suas riquezas materiais, aí você está igual esse jovem rico, né? Você perdeu a ideia da coisa. A sua segurança, a sua maior fortaleza não tem que estar nas conquistas desse mundo, mas em Cristo Jesus. Se a vida, se o seu sentido de vida é robusto, se o seu eu é construído, a sua identidade do eu é construída em Jesus Cristo de Nazaré, aí, cara, pode vir a maré que for, a crise que for, ninguém vai te derrubar. Porque você construiu a sua casa na rocha, que é Cristo. Ok? E aí, se for da vontade de Deus e você for prosperar financeiramente não é enriquecer financeiramente, é diferente uma coisa da outra. Se você prosperar financeiramente, você é só um canal. O dinheiro não é um fim para você. O dinheiro não é um fim. A casa que você conquistar não é um fim para você. O carro que você conquistar não é um fim para você. A sua conta bancária milionária que você conquistar não é um fim para você. É só um meio. É um meio para outras pessoas. E sua vida é um culto adorável a Deus na sua totalidade. E se sua família é um culto adorado, se a sua vida é um culto adorado para Deus e você cultiva as coisas para Deus, essa é a ideia de culto, cultivar as coisas para Deus, e sua família é o primeiro ministério, então não tenho dó de dar o melhor para minha família. Né? E dar o melhor para minha família não é o melhor carro do ano, não é a melhor casa de 2, 5 milhões, não é isso. Não é a melhor viagem para Disney, não é isso. É aquilo que Deus propôs para você. Dentro das suas condições, do que Deus deu para você, é o melhor para você dar. Pode ser um carro pode andar de bicicleta, cara. Mas é o melhor que Deus deu para sua família, então cultive com amor, com paixão, com prazer. É para Deus isso aqui. Se Deus me deu um salário mínimo, menos que um salário mínimo, é com prazer, é com culto por amor a Deus que eu vou dar esse trabalho. Né? Se Deus deu minha família, eu dou o melhor e administro da melhor forma possível meu casamento, os meus filhos, as minhas filhas e etc, porque é para Deus. Esse trabalho é para Deus, essa faculdade é para Deus, essa formação é para Deus, esse concurso é para Deus, tudo é para Deus na minha vida. Ok? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.